e possa iniciar. A gente pede a todos que mantenham os microfones fechados, as câmeras desligadas, e que mandem todas as suas dúvidas aqui no chat ao lado, para que a gente possa responder ao final da palestra. Obrigada e boa palestra a todos. Gente, muito boa tarde. Antes de mais nada, eu quero fazer uma saudação a todos que estão nos ouvindo, em especial o empresário que está em casa com uma série de dificuldades. Já tivemos um webinar hoje de manhã para tratar dos aspectos da crise, mas no dia de hoje eu queria, antes de começar a falar sobre o aspecto jurídico, falar um pouquinho sobre como a gente pode montar um comitê de crise dentro da nossa casa, né? Nesse momento de crise, a gente percebeu algumas situações muito interessantes, né? E talvez a gente tenha que fazer uma reflexão aqui inicial, né? O que a gente consegue tirar de positivo de tudo isso que está acontecendo com a humanidade? E não é só com o Brasil, não é só com Santa Catarina, não é só com Florianópolis, onde eu estou nesse momento, é com o país, é com o mundo, é com a humanidade. E duas palavras que eu coloquei no webinar da manhã hoje, que eu coloco de novo, dizem respeito à palavra de inovação e à palavra de bom senso. Então, quando a gente vem para a nossa casa, começa a trabalhar aqui dentro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um ambiente bacana para trabalhar, né? Porque se não tiver esse ambiente organizado, com uma boa iluminação, onde você usa roupas confortáveis ao invés de terno e gravata, no caso de um advogado, onde você tem um computador que pode te fazer acessar a internet, você não consegue instaurar esse comitê de crise de maneira nenhuma. Então, em primeiro lugar, você tem que estabelecer uma relação com os seus familiares. A partir do momento que você coloca o seu escritório, que você coloca a sua atividade dentro da sua casa, os seus familiares que também aqui estão passam a fazer parte dessa ação que você vai realizar. Então, negocie com a sua esposa, no meu caso, minha esposa, mas pode ser com o seu marido, converse com seus filhos que o seu ambiente de trabalho está vindo para a residência. Demonstre para eles a importância disso para você, porque aí você vai começar a ter paz, e aí você vai ter condições de iniciar um comitê de crise, que eu quero mostrar para vocês a maneira como a gente... A outra questão é você se preocupar com o ambiente de trabalho. E essa é uma realidade que eu falo de mim mesmo. Eu nunca tinha trabalhado em home office antes do coronavírus. Primeira vez que eu trabalho. E confesso a vocês que eu tinha um pouquinho de preconceito sobre home office. Eu achava que quem fazia home office não trabalhava muito, andava de chinelo pela casa. E a gente acaba tendo um certo preconceito com essa atividade porque a gente não conhece. E eu quero dizer para vocês que eu estou trabalhando 3 vezes ou 5 vezes mais. Eu já vi o André Aguiar falando aqui, trabalha mais, trabalha muito mais. Tá? A grande verdade é que você não para de trabalhar, porque você sai da sua cama, você olha para o computador e fala, meu Deus, tem 50 prazos para resolver, tem que desenvolver um e-book, a medida provisória 936 saiu ontem, eu tenho que escrever alguma coisa sobre ela. E aí você não para de trabalhar, a sua cabeça não descansa. E esse é o segundo ponto. Preocupe-se com a sua saúde mental. Porque, na verdade, se você não tiver um momento de descanso, o que a gente chama de ócio criativo, você vai ter uma produção horrorosa à medida em que o tempo vai passando. A gente tem visto aí, e eu vou dizer para vocês, já antecipo o meu posicionamento a respeito do lockdown, que é o grande ponto. Para mim, a grande autoridade nesse país que tem falado sobre o que deve fazer e o que não deve fazer se chama Ministro da Saúde, que é o Mandetta. E ele tem dito que o caminho para a resolução desse problema é ficar em casa. E mais, é ficar em casa e não estimular a continuidade do trabalho. Eu não sou médico, eu sou apenas um advogado, e eu respeito quem estuda medicina nesse momento. Então, há uma previsão que nós fiquemos em casa pelo menos mais um mês, né? Então, a gente tem que continuar mantendo a nossa situação de saúde, o nosso ambiente adequado, para que a gente possa conseguir vencer essa crise de alguma maneira. Tá? Então, o ambiente de trabalho é muito importante. Outro ponto, a partir do momento que você começa a fazer home office, todas as responsabilidades sobre segurança e saúde do trabalho são suas. É claro que o empregador também tem responsabilidade nisso e tem que orientar você a como se portar. Mas tente ter uma cadeira que estabeleça a postura, de alguma maneira seja ergonômica. A cada 50 minutos de trabalho, dê uma levantada, faça um alongamento, faça alguma coisa nesse sentido. Porque
porque senão você não vai conseguir evoluir. E o outro ponto, outra palavra que eu usei no webinar da manhã e uso com os nossos amigos aqui hoje, se chama inovação. Para quem não sabe, eu sou presidente da Comissão de Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil e entendo que a advocacia é uma das profissões que mais precisa se transformar. A gente vê aí nas ruas os advogados ainda andando de terno e gravata e abotoadura, falando difícil e, de alguma maneira, não conseguindo traduzir aquilo que estuda para o cliente, né? E eu tenho levantado essa bandeira na advocacia e levanto em todas as profissões, porque a inovação ela veio para transformar. Ela veio para transformar a forma com que nós nos comunicamos com o mundo. E agora, eu costumo dizer que o coronavírus está fazendo a transformação digital de várias empresas. Porque muitas vezes a gente acaba viajando de forma desnecessária para fazer uma reunião de 1 hora e depois ficar no aeroporto esperando a volta, ou na rodoviária, né? E a grande verdade é que com essa ferramenta que a gente está utilizando aqui hoje, nós conseguimos nos comunicar com, nesse momento, mais de 74 pessoas ao mesmo tempo. Então, a utilização de ferramentas como essa do Teams, ou o Google Hangout, o Zoom, ou o GoToMeeting, é o que mais tem, são ferramentas de comunicação para que a gente possa fazer reuniões rápidas, produtivas e adequadas a esse momento que a gente vive. E aí, talvez, a gente possa aproveitar essas inovações para depois da crise, né? Por que a gente precisa viajar para estar presencialmente em algum lugar? E muitas vezes há uma cobrança, em especial no caso do profissional liberal, de que ele tem que estar presente em algumas situações. A grande verdade é que aqui nós estamos presentes, né? E nós conseguimos perceber que a ferramenta de inovação nos ajuda nesse sentido e otimiza o nosso tempo no deslocamento. Então, talvez a gente tenha que ter essa reflexão também sobre a utilização de ferramentas tecnológicas. E aí eu já passo por uma segunda ferramenta tecnológica que eu tenho usado muito, e aí, para entrar no mérito exatamente da nossa palestra de hoje, da nossa apresentação de hoje. Gestão de crise. Como o empresário tem que olhar para esse momento de dificuldade, né? O que a gente tem feito no Sebrae e o que a gente consegue reproduzir para o empresário para que ele possa fazer junto à sua empresa, junto à sua oficina ou qualquer coisa nesse sentido. Eu utilizo uma ferramenta que ela é muito simples, ela se chama Trello. O Trello nada mais é do que uma ferramenta digital onde você coloca post-its digital a respeito de um tema. E aí, para fazer a gestão de crise no Trello, eu coloco 3 grandes post-its. O post-it número 1 diz respeito à minha relação com colaboradores, que hoje é o que a gente está preservando mais. A preservação da vida nesse momento de calamidade pública e de estado de emergência são mais importantes do que qualquer outra coisa, propriedade privada, valores econômicos ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Então, o primeiro post-it do Trello que eu utilizo para fazer uma análise na condição de empresário ou na condição de assessor jurídico do Sebrae é o relacionamento com colaboradores. O que eu devo fazer com os colaboradores do Sebrae nesse período? O decreto municipal está liberando serviços não essenciais. Será que eu coloco os colaboradores para trabalhar ou não? Ou eles têm que ficar em home office? Será que eu faço eles fazerem atendimento telepresencial e em home office dou a oportunidade toda para eles trabalharem ou não? De acordo com as medidas que surgiram no aspecto trabalhista, eu dou banco de horas ou eu mantenho em home office? Eu estabeleço férias coletivas ou eu faço eles trabalharem e compenso em banco de horas? Então, esse é o primeiro item da crise que a gente tem que trabalhar em tempo integral. Se você tem um setor de RH, esteja ao lado desse responsável pelo o RH, para que ele possa te orientar e te dar as melhores ferramentas de opção. E essa é um dos indicadores para que você, empresário, tome decisão a respeito de qualquer coisa. Eu tenho recebido muitas perguntas de empresários. Tá bom, mas Pedro, meu caixa está uma porcaria, eu não tenho condições de pagar folha. Vamos lá, vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Demissão é a última alternativa. Então, olhar para esse setor, que é o colaborador, e que nesse caso nós estamos preservando vidas, e tomar algumas decisões a respeito do que vem acontecendo. O segundo aspecto que eu entendo muito importante diz respeito ao meu relacionamento com fornecedores. E o que significa isso? Eu tenho uma empresa e tenho um contrato de locação. Eu tenho uma empresa e tenho que
executar algum tipo de empréstimo com o banco, conta de luz, conta de água, tributos, tudo, eu tenho que me relacionar com esses fornecedores. Obrigatoriamente, e eu não estou dizendo aqui que nós vamos conseguir um resultado, mas obrigatoriamente na condição de empresário, eu tenho que buscar cada fornecedor que eu tenho dentro da empresa para tentar renegociar esse contrato. E veja, a palavra aqui é tentar. Embora eu seja advogado, em nenhum momento eu vou querer apresentar a vocês pleito de direitos. Porque o fato superveniente do coronavírus me faz ter o direito de rever o contrato de locação. Não, gente, não é assim. Até porque quem recebe locação talvez viva dessa renda e talvez tenha um problema muito grande se não receber o valor de aluguel. Então você tem que sentar e olhar que, para o outro lado, existe uma pessoa que também está com dificuldade, uma pessoa que também tem outras alternativas. E aí a gente tem que sentar e tentar mediar essa situação e resolver e diminuir o custo. Demonstrar também que se você não tiver a condição de diminuir o custo de aluguel ou de postergar o pagamento de um empréstimo, você vai quebrar e, portanto, você não vai mais pagar. E aí a gente volta àquela discussão. O judiciário também está em home office, os cartórios de protesto também estão trabalhando em stand-by, e todas as instituições desse país, nesse momento, estão com dificuldade de operar. Então, não adianta sair por aí pleiteando direitos. A grande verdade é que nós temos que dar as mãos, sentar, conversar, negociar, mediar. Essas são as palavras do momento. Então, o terceiro item, né, nesse ponto, e aí falando até um pouquinho para médias e grandes empresas, né, que muitas vezes têm contrato de terceirização de mão de obra. Tá? Esse é um ponto muito importante, porque na medida em que você é responsável por um contrato de terceirização de mão de obra, você tem responsabilidades trabalhistas, sim. Então, é importante que você sente com esse contratado de alguma forma e defina algumas estratégias para esse período de coronavírus. Algumas definições são importantes nesse momento. E acompanhe também esse contratado e demonstre para ele que você não pretende rescindir esse contrato. Você só está passando por um momento de dificuldade e ele vai ter que também se condicionar a essa nova realidade. E também muita preocupação com um colaborador da ponta. Limpeza, asseio, conservação também são vidas, né? E vidas muito importantes para todos nós. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, ele diz respeito ao meu relacionamento com o meu cliente. Tá? Porque, primeiro ponto, colaborador. Segundo ponto, fornecedor. Terceiro ponto, cliente. Por quê? Primeiro, eu tenho que olhar para o meu cliente e ver como é que a minha projeção futura está. Perguntar para ele se ele vai continuar me pagando. Perguntar para ele qual é a situação que ele vive nesse momento e se ele vai continuar, que eu queira, de alguma maneira, executar a minha atividade. Esse é um ponto muito importante. Fora isso, além de saber se esse contrato com o cliente continua ativo, você também tem que avaliar uma reformulação dos seus serviços. Vamos falar um pouco da advocacia, que é o que eu conheço mais. A advocacia teve que se reinventar nesse período de coronavírus. A maioria dos clientes de advogado acabam procurando escritórios de advocacia num momento de crise, num momento em que, a gente costuma dizer, eles estão com a faca no pescoço. Precisam ingressar com uma ação, precisam se defender de uma ação. A realidade hoje é outra. No caso do profissional liberal, ele tem que estar se expondo via internet, ele tem que manter o relacionamento com o cliente via web, apresentando e-books, mostrando a realidade. E veja, a advocacia está num papel muito importante nesse momento. Como eu coloquei aqui no início da apresentação, a cada minuto uma legislação sai nesse país. Veja a insegurança que isso traz para o empresário e, ao mesmo tempo, o protagonismo que isso traz para a advocacia. Porque o empresário não consegue traduzir todas as leis que saem nesse país. E o advogado tem esse papel de fazer essa tradução de uma maneira mais didática e menos burocrática. Esse é o grande ponto. Então, também reformule a sua forma de pensar o seu cliente. Vamos lá, outro exemplo importantíssimo com relação a isso que eu recebi aqui no Fale com o Especialista do Sebrae, que está ativo 24 horas, assim também como a nossa landing page ali do coronavírus. Barbearia. Saiu um decreto municipal agora, recente, aqui de Florianópolis, dizendo que a partir de quarta-feira as barbearias e manicures e pedicures poderiam iniciar suas atividades no município de Florianópolis. Eu não sei em outros municípios,
mas em Florianópolis eu posso confirmar isso para vocês. Vejam, quando um empresário de barbearia me ligou, sabe o que eu disse para ele? Eu disse, meu caro, me diz uma coisa, você tem protocolo de saúde? De alguma maneira, você já criou um novo protocolo para limitar o número de 50% das pessoas dentro da sua barbearia? Já separou os barbeiros a 1,5 metro de distância? Já gerou protocolo de limpeza com relação às mãos e tudo mais? Já vou responder, André, sobre essa questão do decreto, tá? Fica tranquilo, isso aí eu vou chegar um pouquinho mais para frente. Essa questão da competência entre decreto municipal, estadual e federal no que diz respeito a ordens de saúde, tá? Então, eu falei para ele, se você não puder confirmar isso, você está tendo um risco enorme nesse momento. E mais, o pós-coronavírus, que a gente está chamando, o período em que a gente já puder sair desse lockdown e recriar os nossos serviços, obrigatoriamente nós vamos ter uma mudança muito radical na relação com o consumidor. No caso de barbearia, eu uso muito barbearia, embora seja careca, eu tenho bastante barba, então eu vou muito à barbearia. E na barbearia é um momento em que o barbeiro passa a navalha na pessoa e, de alguma forma, não cria protocolos de saúde que permitem a proliferação do vírus. Na China, hoje, que já está mais avançada com relação a essa questão do vírus, eles já estão preocupados com uma segunda onda. Embora eles já estejam saindo de casa, diferente de nós, eles já estão preocupados com uma segunda onda. Isso vai acontecer no Brasil também. Então, toda a realidade de consumo, toda a realidade com o cliente vai mudar. Então, outro ponto que você já tem que ir planejando na condição de empresário é estabelecer esses novos protocolos, seja para bar, seja para restaurante, seja para barbearia, seja para escritório de advocacia, de contabilidade. Tudo tem que mudar a partir do pós-coronavírus. E aí, esse é o momento da gente começar a planejar, né? Estabelecer esse planejamento. Falando um pouquinho mais sobre esse comitê de crise que a gente cria utilizando o Trello, eu quero ver se eu consigo até compartilhar a tela com vocês aqui, para que a gente possa mostrar para vocês o que é o Trello especificamente, né? E como é que funciona essa ferramenta. Um minutinho para ver se eu consigo fazer essa tecnologia funcionar e se eu mereço ser o presidente da comissão de inovação mesmo, tá? Vamos ver. Confirmem para mim se vocês conseguem ver a minha tela. Camila, pode me responder? Sim, já está sendo visualizado. Estão vendo a tela do Trello? Exatamente. Obrigado, Camila. Então, gente, só para mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui, eu estou em 3 comitês de crise. Esse aqui é de advogados do sistema Sebrae. Olha como é que o Trello é simples, tá? Vejam o meu cursor aqui. Eu coloquei todas as legislações aqui desse lado e eu vou clicando aqui, ó, e vou abrindo. Então, aqui eu consigo achar a medida provisória, é só clicar aqui no site do Planalto, a medida do corte do Sistema S. Não está bem organizado, porque eu nunca fui uma pessoa muito organizada. As pessoas mais organizadas vão fazer isso muito melhor do que eu. Mas eu me encontro na minha loucura, então isso que importa, né? Então, vejam, e eu estou compartilhando isso com todos os advogados do Sistema Sebrae. Para quê? Para que a gente possa trabalhar, outra palavra importante aqui, trabalhar de forma colaborativa. Estão me ouvindo? Estão, né, Camila? Continua. Então, eu só queria mostrar para vocês, já volto aqui na minha fala, mas esse é o Trello, ele pode trabalhar em várias pessoas aqui, ó, aqui a gente está com mais de 12 advogados, se eu não me engano, atuando e colocando aqui todas as atividades, ó, lives e webinários que foram realizados pelo Brasil afora, ações realizadas no Estado com e-books, e-books de todos os lugares que a gente conseguiu armazenar, sobre todas as medidas provisórias, a questão relacionada a recursos humanos, como eu falei, contrato com terceiros, a gente também bota algumas recomendações aqui que começam a virar sistêmicas, relações, instruções normativas e modelos, orientações sobre licitação, que no nosso caso aqui do Sebrae a gente tem, né? E notícias impactantes, ó. Todas as notícias que surgem aí diariamente, a gente acaba colocando aqui para vocês, tá? Pronto, eu vou parar de compartilhar a tela, espero que eu já esteja voltando aqui. Vocês estão me vendo de novo, né, Camila? Sim, já estamos te vendo. Maravilha. Muito bem. Continuando aqui, então. Esse é o Trello, então essa ferramenta que a gente usa, tá?
para utilizar, para que a gente possa ter uma visão gerencial do que deliberar. Porque esses 3 grandes itens que eu coloquei para vocês vão servir como base para o empresário para que ele tome decisões. Exemplo, Pedro, preciso demitir o pessoal? Bom, primeiro eu vou olhar para o meu fluxo de caixa, primeiro eu vou perguntar para o meu cliente se ele vai me pagar, e aí vendo que eu não tenho fluxo de caixa e que eu não tenho mais cliente para pagar, especificamente, eu vou ter que me preocupar com a questão trabalhista e, de repente, até pensar em possíveis demissões. Então, vejam, as ferramentas trabalhistas elas não funcionam se eu não tiver essa outra visão macro do processo. Por isso que a gestão de crise é fundamental nesse momento. E, claro, a gente tem orientado, nem todos os empresários do Brasil têm essa condição, mas se tiverem essa condição, por favor, para cada um desses itens, procurem especialistas. O Sebrae tem especialistas em cada um desses itens, e hoje a gente está no Fale com Especialista exatamente tentando dar essa orientação para o empresário de Santa Catarina, no nosso caso especificamente aqui, né? Mas a ideia é que a gente crie também soluções, e as nossas gerências, já aproveito para mandar um abraço aí para todos as nossas gerências, as gerências regionais, que estão trabalhando 24 horas na recriação também do Sebrae Santa Catarina, para que a gente possa trazer soluções tecnológicas nesse momento e quem sabe, até telepresenciais para o nosso empresário, para o nosso pequeno empresário, para o MEI, né? Trazendo a transformação digital para esse tipo de atividade. Então, essas 3 grandes pontes que a gente colocou aqui é que são fundamentais para que o empresário tome decisão, né? Fundamentalmente, não adianta procurar só um advogado. Essa é a grande verdade. Você tem que trabalhar de forma multidisciplinar e tentar ouvir o seu caixa, que é o mais importante, a preservação do seu caixa nesse momento, tentar verificar a questão financeira, falar com pessoas ligadas a marketing, design e etc., porque obrigatoriamente, se você trabalha com isso, você vai ter que mudar todo o seu conceito, e também olhar bastante para a sua parte contábil, financeira e etc. E aí sim entrar nas ferramentas de direito. Bom, eu já falei muito, mas eu queria falar um pouquinho agora especificamente, a pedido de alguns que estão fazendo, depois a gente vai entrar para as perguntas, tá? Tentar dar um panorama geral para vocês sobre essas grandes mudanças jurídicas que têm acontecido no país, tá? É claro que eu não vou conseguir falar tudo aqui, mais uma vez, quem quer conversar comigo pode me achar nas redes sociais, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no Facebook, tá? E até mesmo no e-mail, pedropirajá@sc.sebrae.com.br, e nas redes sociais, @pedropirajá. Eu vou ter muito prazer em respondê-los, tá? Além disso, as nossas páginas oficiais do Sebrae, né? Além de page coronavírus, bem como também o Fale com Especialista, atendendo aí praticamente 24 horas o estado de Santa Catarina. Tá? Bom, falando um pouquinho agora do aspecto da legislação especificamente. Eu dividi os impactos da legislação em 3 grandes impactos. Na verdade, 2 grandes impactos e um impacto um pouco menor. O aspecto trabalhista é um dos maiores impactos. A medida provisória 927 e 936 são as de maiores impactos no país, tá? E ali ela traz uma série de situações, a possibilidade de trabalho em home office, né, a questão da possibilidade de você oferecer férias individuais e coletivas sem o prazo determinado de 30 e 15 dias, sem a orientação do sindicato, desburocratizando esse processo e facilitando a vida do empresário. E a medida provisória 936, ela traz 2 grandes mudanças aí para o empresário, né? A possibilidade de redução de jornada de trabalho e, consequentemente, a redução de salários, só que, nesse caso, a redução de salários ela vai ser compensada pelo governo, no caso de percentuais de 25%, 50% e até 70%, mas é importante dizer para todos os empresários, não é 70% sobre o salário, é 70% sobre o seguro-desemprego, que o teto é R$ 1.813, tá? Então, o que se recomenda nesse caso é verificar a sua possibilidade de fazer essa compensação e tentar pagar o salário integral desse colaborador. E eu já explico por quê. Porque também o governo está lançando um pacote que permite ao empresário pagar 2 meses de folha sem tirar dinheiro do bolso.
E esse é um recurso com juros nunca antes visto nesse país. Tá? É um juros de 3,75 ao ano. Tá? Nunca foi ofertado esse tipo de juros no país. Então, a ideia é que o empresário tenha 2 meses de fôlego para pagar a folha salarial integral do colaborador, tá? Com juros de 3,75 ao ano e com a possibilidade de pagar isso 6 meses após. Tá? Então, existem alternativas e tentem não diminuir o salário do colaborador, porque toda vez que nós estamos diminuindo um salário, nós estamos diminuindo o custo de uma família, de uma vida que está vivendo um momento de crise, assim como todo mundo. Tá? Então, existe sim a possibilidade, já está aprovado por medida provisória, mas, mais uma vez, tenha bom senso e trabalhe com cautela. Tá? O outro ponto é a suspensão do... Eu não vou detalhar isso muito agora, porque não é o assunto daqui da nossa live, mas depois também, se alguém quiser mais detalhes, mais uma vez, é só procurar. O outro ponto é a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Essa medida ela tem uma limitação de 60 dias, tá? Então você pode iniciar a suspensão desse contrato de trabalho por 30 dias, e se você perceber que o lockdown continua, que a gente continua em casa, que não vai ter nenhuma alternativa a isso, você pode prorrogar por mais 30 dias. Tá? Quando esse contrato é interrompido, é importante frisar que você não pode adotar outros critérios como teletrabalho. Então não adianta nada você suspender o contrato de trabalho e obrigar o colaborador a trabalhar de casa. Tá? Isso é ilegal, não pode. Tá? E nessa questão da suspensão do contrato de trabalho, é importante frisar que há um diferencial entre micro e pequena empresa e empresas de médio e grande porte. Tá? No caso da micro e pequena empresa, o governo vai arcar com 100% do custo da compensação. Lembrando que esses 100% dizem respeito ao valor integral do seguro-desemprego. Tá? Mas, no caso de médias e grandes empresas, ele vai arcar apenas com 70%, sendo que a média e a grande empresa tem que pagar 30% do restante. Tá? É uma diferença oportuna e importante aqui também. Outra questão importante aqui é que aposentados e quem possui outro benefício ligado ao INSS não vão ter direito a essa compensação. Então, se porventura você tem uma pessoa em licença maternidade ou que está aposentado por algum motivo, mas continua trabalhando, essa pessoa, se tiver o contrato suspenso, não vai ter direito à compensação. Tá? Lembrando também que a parte que diz respeito a imposto de renda do colaborador, nesse período de crise, só vai a base de cálculo só vai ser o valor do salário pago pelo empregador. A parte que é do governo não entra para a base de cálculo de imposto de renda. Tá? Outro ponto também que vale ressaltar aqui, claro, esse talvez seja o último, a gente depois pode adentrar numa outra live específica sobre isso, porque esse é um assunto que não se esgota, né, o assunto trabalhista, é a questão da estabilidade. Tá? Então, na medida em que você executa alguns desses modelos previstos na medida provisória 936, você tem que dar o mesmo período de estabilidade para o colaborador. Então, se eu fiz 30 dias, assim que acabar a crise, eu tenho que dar 30 dias de estabilidade, não posso demiti-lo logo depois. Se eu dei 90 dias, como é previsto para alguns casos de redução de jornada, eu também tenho que estabelecer a estabilidade por 90 dias. E assim, consequentemente. Tá? Outro ponto legal que impactou demais aí também a questão do coronavírus diz respeito à questão tributária. Né? A gente está vendo um movimento muito grande das entidades empresariais, a FAMPESP é uma delas, né? Junto com as federações de indústria, junto com o SEBRAE, junto com as CDLs, né? No sentido de solicitar ao governo a postergação de alguns tributos. Tá? Ontem, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina votou a postergação do ICMS. Tá? Com relação ao imposto de renda, tá? Vamos começar aqui do municipal ao federal. Tá? Para que vocês tenham um entendimento rápido sobre tributos, nem compete a mim dar uma aula de tributos aqui, muito pelo contrário, eu entendo um pouco sobre o assunto, mas não sou um especialista. Existem tributos municipais, estaduais e federais. Tá? Em resumo, o ISS e IPTU são municipais. O ICMS, o IPVA e alguns outros tributos são estaduais. O imposto de renda, COFINS, CSLL e os demais simples são tributos federais. Tá? Então, toda vez que você discute postergação, você tem que pensar no ente
que você vai solicitar essa postergação. Então, falando do município de Florianópolis, que é o que eu conheço mais porque eu estou aqui, há um movimento muito grande no sentido de solicitar a postergação do ISS, o Imposto sobre Serviço. Tá? Ainda em nenhum... Eu não tenho conhecimento, posso estar errado, porque são muitas legislações, mas eu não tenho conhecimento no estado de Santa Catarina de ter algum município que tenha postergado o pagamento do ISS. Tá? No que diz respeito à questão estadual, ontem a Assembleia Legislativa votou a postergação do ICMS, tá? Imposto de Circulação de Mercadorias. Tá? Foi aprovado e agora deve ir para o governador assinar. Tá? A outra questão é, aí voltando a tributos federais, postergação do Simples Nacional, isso foi uma das primeiras, né? Aquele que é micro e pequena empresa já pode postergar a partir do mês de março, considerando já para abril, maio e junho, né? E também COFINS, PIS e CSLL também foram postergados agora recentemente. Tá? Agora eu vou entrar no último mérito, depois já vou abrir para as perguntas. A pergunta que eu consegui captar aqui no chat, depois a Camila vai me passando aqui no WhatsApp algumas perguntas importantes para que a gente possa concentrar. Lembrando, gente, que eu não vou conseguir responder a todas as perguntas, mas, claro, a Camila depois vai fazer todo o filtro dessas perguntas e eu vou ter o prazer de responder uma por uma aí a todos. Não se preocupem com relação a isso, tá? Contextualizar agora... Aqui, Pedro, sobre essas questões que estão sendo enviadas sobre a MP 927 e 936, acerca de toda essa relação trabalhista, na segunda-feira o Pedro vai estar fazendo uma outra palestra online focada somente nesse assunto, e aí vocês poderão tirar todas as dúvidas. A inscrição é no mesmo link que vocês se inscreveram anteriormente, então participem dessa palestra, que eu estou vendo que está vindo bastante dúvida em relação a essas duas medidas provisórias da situação trabalhista. É isso mesmo. Obrigado pela lembrança, Camila. É bem isso aí mesmo, gente. A tendência agora, com o apoio das gerências do SEBRAE, com o apoio da nossa diretoria executiva, é cada dia mais a gente poder oferecer informação para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né, para que a gente possa, de casa, trazer a melhor resposta, o melhor caminho para esse momento de dificuldade. Tá? Mas só contextualizando uma pergunta que eu consegui captar aqui, e que é importante, essa questão da competência. Né? A competência no decreto municipal, estadual e federal. Confesso para vocês que nem eu, como advogado, no primeiro momento, tinha conhecimento dessa questão de competência e, obviamente, me socorri de um grande constitucionalista aqui do Estado, doutor Rui Samuel Espíndola, e perguntei para ele, doutor Rui, o que o senhor acha especificamente sobre essa questão da competência dos decretos municipais, estaduais e federais? E ele me confirmou, né, porque como a gente tem uma Constituição federativa, né, no caso de relacionamento com saúde, a competência é municipal, estadual e federal. Isso significa dizer que o município pode, sim, legislar de forma menos restritiva, e isso não é inconstitucional ou ilegal. Agora, o que a gente tem recomendado dentro do SEBRAE é cautela, gente. Tá? Porque o que acontece? Se a gente tem uma determinação estadual diferente de uma determinação municipal, os órgãos que representam o Estado dentro do município vão tentar atender o decreto estadual. Vou dar um exemplo para vocês. O município de Rio do Sul, se eu não me engano, junto com o município de Florianópolis, divergiram do decreto estadual sobre alguns serviços que são considerados essenciais. Se eu não me engano, Rio do Sul conseguiu conceder mecânica, por exemplo, oficinas mecânicas a iniciarem suas atividades, enquanto o federal e o estadual falavam que apenas oficinas mecânicas que utilizassem peças essenciais. Em Rio do Sul aconteceu um burburinho nesse sentido, algumas mecânicas começaram a abrir. Veja, nós estamos vivendo um momento de lockdown. Como eu disse aqui no início, para mim a autoridade máxima nesse sentido relativo à saúde é o Ministério da Saúde. No Brasil é o Ministério da Saúde, representado pelo ministro Mandetta. Se ele está orientando que você continue em casa, se você não continuar por conta de um decreto municipal, começam a atribuir responsabilidades a você. Vou dar um exemplo da mecânica. A mecânica é um ambiente praticamente insalubre, as pessoas não lavam a mão, utilizam a mão, fica engraxada, com toda a dificuldade e tudo mais. Como é que a gente vai estabelecer um protocolo dentro da mecânica de saúde que evite a proliferação do coronavírus? E já pensou se nessa mecânica alguém fica com coronavírus? O baque que ela vai tomar pós-crise, porque ninguém mais vai querer entrar dentro dessa mecânica. Essa que é a verdade. Então, tem que ter muita cautela nesse momento,
mesmo que o decreto municipal estabeleça essa regra. Se você perguntar, pode? Eu vou dizer, pode, mas você quer assumir esse risco? E essa é a grande questão. Você nunca vai ter uma resposta 100% precisa nesse período de coronavírus, porque ninguém tem precisão sobre nada nesse momento. Então, é muito oportuna a questão de direito aqui e dizer, sim, o município pode legislar de forma menos restrita ou até mais restrita, né? Agora, será que vale a pena cumprir de imediato e abrir o seu estabelecimento num período desse, em que as pessoas não estão circulando, né? E o tipo de risco que isso leva para o empresário, né? Então, também isso tem que ser colocado em consideração. Bom, a primeira pergunta do André já era essa. Camila, acho que eu já posso começar a ir para as perguntas, né? Sim, pode dar sequência. Tá bom. Então, eu vou ver uma pergunta do Gustavo aqui, ó. Nas questões dos aluguéis, o proprietário imobiliário pode se negar em negociar? Qual o ponto que você protege, que protege ambas as partes? Olha só, essa questão de aluguel, tá? Ela tem sido muito polêmica, muito polêmica. A gente tem percebido o movimento das imobiliárias de não se aproximarem, de não trazerem a oportunidade de negociação. Essa não é uma recomendação nossa, eu acho que é o momento de negociação, sim. Eu não vou entrar no mérito de direitos, até porque uns analistas falam que o fato da calamidade pública permite a renegociação contratual, outros dizem que não, mas eu acho que esse não é o ponto. O ponto é de que há espaço para negociar. Há um fato diferenciado nesse momento que exige a renegociação, tá? Agora, se a imobiliária não quer negociar, nós temos que buscar outras alternativas, né? Buscar uma mediação, buscar uma negociação e, posteriormente, até mesmo tentar buscar o judiciário, sabendo que o resultado pode não ser positivo nesse sentido, tá? Então, não há uma resposta definitiva sobre isso. A gente tem visto, por exemplo, no caso de shopping center, decisões favoráveis e desfavoráveis ao locatário, né? No sentido de que as locações de shopping center costumam ser muito caras, né? E nesse momento todos os shopping centers estão fechados, sem atividade, ou seja, sem receita, ou seja, o caixa está a zero, os colaboradores com muita dificuldade de continuar. Então, nesse caso, já saiu uma decisão liminar judicial que permite a suspensão dos pagamentos até o retorno da crise. Mas, veja, é uma decisão liminar. E também existe uma decisão liminar judicial que não permite, tá? Então, nem o próprio judiciário acaba conhecendo a melhor resposta para esse momento. Então, o ideal é que você não procure o judiciário. O ideal é que você consiga se entrar com a imobiliária e tente uma renegociação demonstrando a sua dificuldade e até mesmo o tempo de contratualidade. Quer dizer, se você já é um locatário de muitos anos e que sempre arcou com seus compromissos, essa é uma justificativa plausível para esse momento, tá? Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Vamos para uma outra aqui, ó. Hoje, como a equipe, André Aguiar, vários já manifestaram a intenção de mudar os hábitos de consumo. Sem identificação, como fica o direito de ir e vir diante esses decretos municipais? Balneário Camboriú, por exemplo, está 100% fechado. Veja, quando se decreta calamidade pública ou estado de emergência, o direito de ir e vir ele fica restrito, né? Não está impedido o direito de ir e vir da pessoa. Na verdade, o que está se defendendo é o direito de vida, o direito de saúde que prevalece sobre qualquer um, tá? O direito de ir e vir não há impedimento nesse momento, só há restrição por uma questão de saúde, por uma questão de evitar, por exemplo, a morte de mais pessoas. Então, dentro da questão de princípios de direito, a vida sempre vale mais do que qualquer outro princípio. E, nesse caso, o direito de ir e vir é um princípio sobreposto à vida. Tá? Sou MEI e tenho um curso de massoterapia. Já estava com uma turma de 7 alunas fechada. Turma essa que já tive que adiar por 2 vezes devido ao panorama atual. Uma das alunas já pediu devolução de valores. Minha dúvida é a seguinte: se todas começarem a pedir devolução, devo pedir um empréstimo para poder arcar com esse ressarcimento? Pois minha contabilidade pessoal não era separada da empresa. Portanto, se fosse devolver com valores que tenho em mãos, acabaria usando recursos reservados para gastos pessoais.
É uma pergunta bem complicada e que a gente tem visto todo santo dia lá no Fale com o Especialista, né? Primeiro, eu me identifico muito com a sua situação, né? É realmente uma situação de muita dificuldade, e eu recomendo a você que, no primeiro momento, tente também conversar com o seu cliente, demonstre para ele que você tem compromisso e que você não pode praticar a devolução na integralidade, né? O cliente tem que entender. Eu acho que você pode negociar um valor proporcional ao tempo de trabalho no primeiro momento. E, claro, a questão do empréstimo nesse momento é importante para capital de giro, esse tipo de coisa, e tente não misturar o seu caixa da empresa com o seu caixa pessoal, né? Essa é uma recomendação que o Sebrae já faz há bastante tempo, e a ideia é exatamente essa. São duas pessoas completamente diferentes, e quando você pega um empréstimo é para a empresa, quando você pega um empréstimo pessoal é para você. Então, essa é uma recomendação básica no que diz respeito à gestão, não misturar caixas, né? Não misturar responsabilidade. Agora, com toda certeza, a negociação aqui é fundamental. Então, no primeiro momento, a recomendação que eu faço é que você converse com os clientes que estão pedindo a devolução. Há um movimento do próprio Sebrae, não peça devolução, peça a postergação, né? No caso das empresas aéreas, a mesma coisa. Eu tinha uma viagem marcada. Não, remarque, dá oportunidade para isso, no mesmo sentido as suas aulas, né? Tente colocar um prazo aí de remarcação maior do que você já estabelece, para que ele não tenha que devolver esse recurso que já está comprometido com alguns pagamentos que muito provavelmente você tinha, tá? Valéria Pinheiro, gostaria de saber se esse recurso para pagamentos de salário atinge os empregados domésticos. Excelente pergunta, Valéria. Você sabe que eu fiquei bastante e utilizei os canais do Sebrae para entrar nesse mérito, né? Até então, quando a gente está acompanhando notícias a respeito, né? E os domésticos não estavam contemplados, né? Então, eu confesso para vocês que esse foi um trabalho do Sebrae no sentido de incluir as domésticas aí nessa situação. Então, elas estão incluídas sim, tá? As domésticas estão incluídas. Daniele, sobre o recolhimento mensal do Simples Nacional, como saberemos ou onde temos essa informação sobre a prorrogação desse pagamento? Eu não tenho precisão sobre essa resposta, Daniele, mas existe uma resolução, não vou te precisar o número agora, mas uma resolução que posterga o pagamento do Simples. Você pode falar ali com os nossos especialistas que eles vão te passar exatamente essa resolução, tá? Mas é uma resolução que inicia, é importante dizer isso, porque março tem que pagar, tá? É a partir de abril que não se paga, e aí você vai postergar esse pagamento a partir de abril, tá? Deixa eu ver outras perguntas aqui. A postergação do pagamento do DAS, da MEI, será cobrado futuramente ou esses valores serão perdoados? Não há nenhuma postergação a respeito desse sentido do MEI, tá? O valor do MEI é um valor de R$ 56, se eu não me engano. Ainda não há nenhuma determinação sobre postergação. A princípio, a recomendação sobre MEI é pagar. Lúcia Inês. Essa medida de benefício do governo, o empregador se compromete a não fazer demissão por um determinado período. Isso se aplica também a término de contrato? Exemplo, posso pegar esse benefício e aqueles empregados que estão em contrato de experiência, posso encerrar? Veja, para todos os contratos, Lúcia, eu vou ter que ter o período de estabilidade, mesmo que ele esteja em contrato de experiência. Tá? Se eu adotar alguma dessas medidas da medida provisória 936, eu vou ter que dar o mesmo período de estabilidade para ele, mesmo estando em contrato de experiência. Tá? 10.000, como posso fazer a redução da carga horária, porque temos uma gestante que não faz o trabalho em casa, porque alega que não tem internet. Qual o mínimo da carga horária e posso reduzir proporcional? Isso é uma discussão muito importante, tá? E eu vou tentar traduzir essa discussão e já entrar no mérito. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o teletrabalho. O teletrabalho é um instituto que foi aderido aqui no Brasil a partir da reforma trabalhista, tá? É o home office que a gente conhece, é o teletrabalho. Ele tem alguns critérios importantes. Ele não tem jornada de trabalho, né? Você tem que criar um modelo de trabalho por entrega. Ele é completamente diferente do modelo de jornada de trabalho que a gente conhece. O problema é que quando foi feita a medida provisória 927, nós estamos discutindo se foi criado um novo modelo de home office ou se é o mesmo modelo de teletrabalho com algumas mudanças específicas, tá?
E isso é importante dizer, porque, por exemplo, o controle de jornada é uma realidade no teletrabalho. Muitas empresas estão adotando, porque tem ponto eletrônico, por exemplo, o controle de jornada nesse período, porque esse teletrabalho que está sendo feito ele é temporário, ele vai voltar ao modelo normal, né? Então, dá para fazer de forma híbrida isso. Por exemplo, obrigatoriamente, o teletrabalho tem que ter contrato de alteração desse modelo de um para o outro. Algumas empresas não estão adotando esse contrato porque a própria medida provisória não estabelece essa regra. Então, e outro ponto importante que você colocou na pergunta aqui, né, na lei trabalhista, na medida em que você oferece o teletrabalho para o empregador tem a obrigação de oferecer as condições de trabalho para esse empregado. Isso significa luz, água, internet, né, todas essas condições necessárias para que ele possa trabalhar de casa. Se ela não tem internet, a única recomendação que eu posso fazer é que você pague uma internet para ela e aí verifique se isso é viável financeiramente dentro das suas possibilidades. Mas de fato, olhando para a modalidade de teletrabalho, a obrigação de fornecer as condições de trabalho é do empregador. Agora, confesso para você que esse novo modelo, eu não sei como é que ele vai ser adotado, porque na medida provisória, ele só diz o seguinte, que não cabe hora extra para utilização de ferramentas tecnológicas e que o empregador fica sem a responsabilidade de fornecer as condições. Mas, veja, a Anamatra já caiu de pau nessa situação, tá? Então, muito cuidado também com isso. Se for possível fornecer essas condições de trabalho para ela, forneça. Agora, se ela está grávida, mais preocupante ainda a situação, né? Porque, por exemplo, ela é sua colaboradora. Se ela sofre um acidente do trabalho nesse período de gravidez, a responsabilidade pode ser sua, né? Então, verifique a situação de saúde dessa colaboradora, verifique se ela está bem e se ela estiver numa situação delicada dentro dessa gravidez, procure afastá-la, né? Eu acho que o melhor momento é esse, né? De tentar afastar e colocá-la em repouso nesse momento, tá? Espero que eu tenha respondido essa também. Vamos lá, Lucinei, já respondi. Lilian, um contrato de coworking assinado antes da pandemia, que obriga eu a avisar cancelamento 3 meses antes, não quer renegociar, eu cuido de idosos, meus pais, como eu faço? Bom, Lilian, é bem sensível esse teu ponto, você cuida de idosos, você não pode se deslocar. Em tese, você faz parte também do grupo de risco, porque você está convivendo com pessoas de acima de 60 anos, né? É bem preocupante. Bom, como eu falei para vocês, contrato de coworking ele vai na mesma linha do contrato de locação, né? Tente se aproximar desse locador de coworking, explique para ele a sua situação financeira, dificulte e tente renegociar a postergação do pagamento ou o pagamento proporcional. Nós temos feito isso já dentro do Sebrae, nós temos um coworking lá e a recomendação é nesse sentido. Que a gente consiga estabelecer um pagamento proporcional pelo tempo em que você esteve usufruindo o coworking e postergar o pagamento, tentar postergar o pagamento dos saldos recentes, tá? Mas realmente é uma situação bastante complicada. André Luiz, com relação de financiamento de veículos, também tenho ouvido isso. Bancos ligados a algumas marcas não querem negociar sem a cobrança de multa e juros, retirada de benefícios nos casos de planos futuros. Bom, realmente, o contrato bancário e o contrato de financiamento de veículos, ele é muito leonino, né? Então, não é à toa que os advogados trabalham muito a revisão contratual desses contratos e tudo mais. É uma questão de... Toda vez que você lida com grandes instituições, e nesse caso os bancos de financiamento de veículo também são, a negociação é muito dificultosa, né? Não tenha dúvida que você vai ter muita dificuldade em não cumprir com seus compromissos. Mas hoje no webinar até um empresário falou, e eu vou reproduzir a fala dele, nós não temos que nos preocupar com juros e multa nesse momento. Eu acho que a preocupação maior é o caixa, a preocupação maior é a vida. Eu tenho certeza absoluta que se você não pagar juros e multas nesse momento e essa empresa continuar a insistir nesses juros, um bom advogado vai conseguir resolver essa situação para você, né? Eu não estou estimulando aqui de maneira nenhuma o ingresso de ações, né? Mas
não está tendo bom senso por parte dessas empresas no sentido de não cobrar juros e multa. Nem o governo está cobrando juros e multa, né? Essa é a verdade. Essa postergação de tributo demonstra que até mesmo o governo, que é a entidade que mais cobra nesse país, não está se preocupando com juros e multa. Não é o banco que vai querer se preocupar nesse momento, até porque é um momento de grande dificuldade e vão existir muitos argumentos para que a gente possa postergar e protelar isso para o futuro. Então, eu diria para você, não se preocupe com juros e multa nesse momento. Se você tem uma grande dificuldade financeira, dê prioridade para aquilo que é a tua sobrevivência. Eu acho que aqui encerraram as perguntas. Ah, não, tem mais uma. Em SC, os prazos processuais ficarão parados até quando? Essa é uma excelente pergunta, tá? Provavelmente você deve ser advogada, né? Eu estou no comitê de crise da OAB Santa Catarina, a pedido do presidente Rafael Horn. Ainda não há uma definição a respeito da postergação de prazo. Já está se estudando a possibilidade de alguns prazos começarem a se reativar, mas essa é uma discussão que fica no âmbito estadual da nossa parte e tem um impacto federal, né? Porque o CNJ também está se posicionando, o próprio ministro Toffoli já andou falando sobre as questões judiciais, a possibilidade de audiências telepresenciais, de sustentação oral, os advogados, por um outro lado, brigando por essa oportunidade e dizendo que, às vezes, a sustentação oral impede todo o direito de defesa, né? Então, a gente está no momento aí de negociação. O presidente Rafael Horn está fazendo um trabalho excepcional, porque foi ele que conseguiu conduzir a aproximação dos tribunais aqui da região, né? O TRF da Quarta atendeu prontamente, o Tribunal Regional do Trabalho também, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também foi um dos primeiros a atender, e eles montaram um comitê que vai deliberar a respeito desse assunto. Então, a Ordem está com um papel de protagonismo nesse sentido, o Comitê de Crise está atuando realmente fortemente, né, para que a gente possa ter uma unanimidade, porque o melhor nesse ponto é a unanimidade, porque o que adianta abrirem os prazos do TRT e não abrir o Tribunal de Justiça? O que adianta ter algo que aconteça diferente no TRF da Quarta, e muitas vezes isso pode acarretar problemas, porque o advogado se despreocupa, ou perde o prazo, alguma coisa nesse sentido. O que a gente quer é uma unanimidade, mas ainda não temos uma definição sobre isso. Provavelmente aí até o final da semana a gente já tem alguma coisa e eu posso informar para você diretamente. Camila, aqui eu acho que, deixa eu ver se acabaram minhas... Ah, não, surgiram mais, vamos ver. Gustavo, sobre o empréstimo para pagamentos de salários dos colaboradores e os outros empréstimos prometidos pelos governos, como proceder na questão jurídica? Bom, eu não consegui compreender muito bem essa tua pergunta, mas vou tentar explicar aqui. Se eu não respondi, por favor, entre em contato comigo. Não tem um aspecto jurídico para essa situação, né? É um contrato de empréstimo, como outro qualquer, com um estabelecimento de juros. Aqui no estado de Santa Catarina, o Sebrae está fazendo um movimento muito forte com relação a 4 bancos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Badesc e BRDE. Tá? Esses 4 bancos possuem empréstimos aí para o pequeno empresário a juros muito baixos, confesso para você que não tenho os dados dos juros agora, e que vão reduzir ainda mais porque o Sebrae oferece o fundo de aval chamado FAMP. Tá? O que significa esse fundo de aval? Muitos acham que o FAMP é um fundo que repassa dinheiro para o empresário. Não é. Tá? O fundo de aval ele dá garantia real para os empréstimos. Então, você precisa procurar uma dessas entidades que eu falei, Banco do Brasil, Caixa, BRDE e Badesc, buscar o seu melhor juros, né? Nesse caso, a gente tem entendido aí que juros abaixo de 1% é interessante, tá? E tem tido no mercado. Buscar o seu melhor juros e aí sim buscar o fundo de aval que vai garantir essa sua operação, tá? Porque a gente sabe, na realidade, que quando você tem uma garantia real, um imóvel, ou um carro, ou alguma coisa nesse sentido, os empréstimos, em geral, baixam os juros, né? Então, o fundo de aval vai comprometer exatamente essa operação para que os juros sejam muito baixos. Tá? Então, essa é a finalidade específica do fundo de aval do Sebrae. Tá? Então, o BRDE já está fazendo essa operação, o Badesc também, e a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E aí, claro, você tem que procurar, em geral, quem faz essa análise são os especialistas aqui do Sebrae. Tá? Então, Bruno,
procura um especialista aqui do Sebrae, leva a sua documentação para ele, que eles orientam, e a partir desse especialista, com certeza, eles vão te orientar como utilizar o fundo de aval e como buscar os melhores créditos para você nesse momento. Tá? Vamos ver. Em ACC, os prazos processuais foram parados. No caso de escola do meu filho, que tipo de negociação posso fazer? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente já tem a notícia de que as escolas vão ficar paradas por mais 30 dias, né? No caso aqui, algumas escolas já estão operando telepresencialmente. Saiu uma decisão do MEC dizendo que as escolas não terão que cumprir o tempo mínimo de atividade presencial, que, se eu não me engano, são 200 dias, tá? Então, isso significa dizer que esse período que nossos filhos estão em casa, eu também tenho uma filhinha de 8 anos, serão compensados, ou seja, ela está realizando atividades dentro de casa, né? O colégio está fornecendo atividades via um sistema eletrônico e essas atividades têm a finalidade de aula, especificamente. Mais uma vez, é uma situação com o fornecedor, né? Você tem que buscar uma conversa e mais, não simplesmente renegociar porque não está tendo aula. Eu acho que esse não é o argumento, tá? Eu acho que o argumento para que você possa renegociar custos com a escola é um argumento de dificuldades financeiras, né? Você tem que demonstrar para a escola que você tem dificuldades financeiras. Aqui em Florianópolis, as escolas elas têm um cunho muito voluntário, de alguma forma. Bolsas são fornecidas, né, de alguma maneira, para aqueles que estão em dificuldades financeiras. Então, se você não está com dificuldade financeira, por favor, não procure a escola, continue pagando. Eu acho que a gente também tem que ter essa visão nesse sentido. Agora, se você tem uma grande dificuldade financeira de verdade, né, procure sim a escola e mostre essa dificuldade financeira, que eu acredito que eles vão conseguir renegociar essa dívida com você ou até mesmo fornecer uma bolsa por um período. Tá, deixa eu... Bom, eu acho que eu já respondi essa da última pergunta. O nosso tempo está acabando, né, Camila? Infelizmente, mas todas as perguntas serão respondidas aí posteriormente, tá? Eu quero mais uma vez agradecer a todos que participaram dessa live. Espero que também tenham gostado aí daquilo que eu falei e aqueles que não concordaram também. Isso é democracia, é exatamente por isso que a gente vive em democracia e eu adoro essa discordância. Isso é muito importante para que a gente possa evoluir, né, e até, de repente, trazer um outro ponto de vista daquilo que a gente pensa. E quero convidar vocês já para a próxima live aí de segunda-feira, para que a gente possa explorar um pouco mais essa questão da medida provisória 927, junto com a medida provisória 936, que vai trazer os aspectos trabalhistas aí para todos. Meus amigos, é um prazer estar falando com vocês. Camila, muito obrigado. Faço um agradecimento especial ao Douglas, da gerência de atendimento. É sempre oportuna essa minha conversa. E quero me colocar à disposição de vocês para o que der e vier. Fiquem em casa, gente. Continue com os seus familiares, que eu acho que esse é o grande caminho para a nossa nação. Eu queria agradecer também a sua participação, né, Pedro? E queria agradecer a participação de todos aqui. Queria lembrar que amanhã nós teremos mais palestras, então vocês podem checar a nossa programação na página do sebrae.sc/palestras-online. E podem acessar todo o material e o apoio que o Sebrae Santa Catarina preparou para você nesse momento tão difícil no sebrae.sc/coronavírus. Amanhã as nossas 2 palestras, uma vai ser sobre como negociar as dívidas acumuladas durante a quarentena, então é renegociação com fornecedores e clientes, eu vi que tem várias dúvidas sobre isso, e de tarde vai ser quais os direitos e deveres do MEI. Então, fiquem ligados, se inscrevam e amanhã retornem aqui. Obrigada a todos e boa noite. Um grande abraço, boa noite a todos. É um prazer sempre falar com todos aí. Parabéns aí pelo trabalho, viu?